O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. 21º dia. A urgência dos tempos havia obrigado os cátaros a se exporem publicamente, ato que causaria, mais tarde ou mais cedo, o inevitável ataque da Igreja Católica. Os beneditinos, cluniacenses e cistercienses começaram logo a elevar os seus protestos. Já em 1119, aquele ano quando os 9 Golan se instalaram no Templo de Salomão, o Papa Calixto II fulmina a excomunhão contra os hereges de Tolosa. Mas tais medidas não surtiam efeito algum. Em 1147, o abade de Claraval, São Bernardo, chefe Golan da conspiração templária, percorre o Languedoc, recebendo em todos os lados mostras de hostilidade por parte do povo e da nobreza senhorial. Desde então será o Cister quem se encarregará de avivar os ódios e formar o novo povo Perseu para destruir o dragão occitano. Mas os cátaros, longe de se acuar com as ameaças, convocam em 1167 um concílio geral em São Félix de Caraman. Ali resolvem repartir o país do mesmo modo que a Igreja Católica em bispados e paróquias. A Igreja Cátara, então, organizava-se em base a bispos, presbíteros, diáconos, irmãos maiores, irmãos menores, etc., e dava argumentos superficiais aos que sustentavam a acusação de heresia. Porém, do ponto de vista interno, somente existiam dois grupos, os crentes e os eleitos. Os crentes constituíam a massa de quem simpatizava com o catarismo ou professavam a sua fé, mas sem alcançar a iniciação do Espírito Santo que caracterizava os eleitos. Estes últimos, em compensação, haviam sido purificados pelo Espírito Santo, e por isso os crentes os chamavam puros ou cátaros. Há de se esclarecer que a iniciação no mistério cátaro, sendo um ato social como toda a iniciação, diferenciava-se das iniciações aos mistérios antigos em que a forma ritual estava reduzida ao mínimo. Em efeito, os cátaros, os homens puros ou iniciados, tinham o poder de comunicar o Espírito Santo ao crente por meio da imposição de mãos, com o qual este poderia converter-se também num cátaro. Para que tal milagre ocorresse, necessitava dispor de uma câmara hiperbórea, na qual o crente se situava e recebia o consolamento das mãos do homem puro. Mas a câmara hiperbórea não era nenhuma construção material, como os templos dos Golan, senão um conceito da sabedoria hiperbórea dos Atlantes brancos, cuja realização constituía um segredo zelosamente guardado pelos cátaros. Para seu esclarecimento, Dr. Signagel, lhe direi que consistia os mesmos princípios que já expliquei no terceiro dia como fundamentos do modo de vida estratégico, ou seja, o princípio da ocupação, o princípio do cerco e o princípio da muralha estratégica. No conceito da câmara hiperbórea intervinham três princípios mencionados, e a sua realização podia efetuar-se em qualquer lugar, ainda que, repito, a técnica lítica, que somente requeria a distribuição espacial de umas poucas pedras sem talhar, era secreta. Assim, com somente umas pedras e as suas mãos, os cátaros iniciavam os crentes nos mistérios do espírito não criado, e como verdadeiros representantes do pacto de sangue, opondo deste modo a sabedoria ao culto, a muralha estratégica ao templo.
Mas se a forma ritual era mínima, o processo espiritual consequente alcançava a máxima intensidade durante a iniciação cátara. O crente era consolado interiormente, ou seja, era sustentado pelo Espírito e convertia-se em eleito. Mas eleito por quem? Por si mesmo, porque os iniciados cátaros são autoconvocados para libertar o seu espírito, os que se tenham eleito a si mesmo para alcançar a origem e existir. O crente, pois, não seria eleito pelos cátaros, nem a sua transmutação dependia somente do consolamento, senão que seu próprio espírito se elegeria e se investiria a si mesmo e pureza ao situar-se estrategicamente sob a influência carismática dos homens puros. A Igreja Cátara carecia de rituais, de templos e de sacramentos. Os cátaros somente permitiam a pregação, a exposição do Evangelho de Cristo Lucível a todo o homem crente, e resultava que a infatigável pregação estendia o catarismo dia a dia, como uma epidemia pelo país de Languedoc, causando o consequente alarme da Igreja Católica, que via os seus templos vazios e os seus sacerdotes depreciados ou agravados. Os homens puros atribuíam ao êxito a aproximação do momento histórico em que apareceria o grau. Mas o que em princípio foi simples convicção, um dia, quando o catarismo se encontrava no zénite da adesão popular, tornou-se efetiva a realidade. Pelos fins do século XII, muitíssimos homens puros asseguravam ter visto fisicamente o grau e recebido o seu poder transformador. No condado de Foix, em plena região dos Pirineus, encontrava-se o senhorio de Ramon de Pereira, que compreendia, além de castelos, aldeias e campos de cultivo, um pico montanhoso muito íngreme em cujo cimo existia uma antiga fortaleza em ruínas. O homem daquele lugar era Montsegur e o seu senhor, assim como toda a sua família e os seus súbitos. Encontrava-se entre os crentes da Igreja Cátara. No ano de 1202, os homens puros solicitaram a Ramon de Pereira que fizesse construir em Monte Seguro um estranho edifício de pedra de forma pentagonal assimétrica, imprópria para a defesa, inadequada para habitar, esteticamente chocante. A obra estava concebida, entretanto, de acordo com a mais alta estratégia hiperbórea. A sua função não teria nada a ver com a defesa, a moradia ou a beleza, senão com o grau, com a manifestação física do grau. Monsegur seria uma área e referência desde a qual os iniciados poderiam localizar o grau e, inclusive, aproximar-se fisicamente a ele. A sua função não consistia, pois, em servir de depósito para guardar o grau, porque o grau não pode estar dentro nem fora de nada. Como o Espírito eterno e infinito, a realidade do grau está além da origem. Mas localizar a origem significa a libertação do espírito aprisionado na matéria. E, para facilitar essa localização, é que o grau se aproxima dos homens adormecidos. E Monsegur iria a ser, então, a muralha estratégica de onde se veria o grau, se acharia a orientação à origem, se reencontraria o espírito a si mesmo e se escutaria novamente a voz do sangue puro. E o grau falaria e revelaria à raça branca a identidade do rei de sangue puro, do imperador universal. Em síntese, de Monte Segura, o grau, como pedra, poderia ser encontrado e tomado pelos homens puros. Mas enquanto eles permanecessem na muralha estratégica, o grau não estaria dentro, mas fora. E Monsegur, pois assim exige a técnica da área referencial, em troca, uma vez tomado fora, poderia ser transportado, se o desejasse, a qualquer outro lugar, pois a referência se conservaria enquanto existisse a área referencial cercada e os iniciados que a operam.
Naturalmente, o grau pode ser localizado sempre de qualquer lugar que constitua uma praça liberada no espaço do inimigo, uma área ocupada das potências da matéria, segundo as técnicas da sabedoria hiperbórea dos Atlantes brancos, um lugar onde não atua a ilusão do grande engano. Sim, doutor, de uma área estratégica semelhante em todo lugar. Os iniciados hiperbóreos, sejam guerreiros sábios, homens de pedra ou homens puros, sempre que desejam, poderão achar o grau de Cristo de Lúcifer. Mas não fará mal insistir nisso. As muralhas estratégicas construídas, então, não serão nem parecidas às de Monte Seguro, posto que a disposição inconstante da matéria no espaço universal obriga a variar pontualmente a forma estratégica empregada. Como escrevi há 2 dias, quando Inocêncio II toma o controle do Vaticano, no ano 1198, os planos da Fraternidade Branca estavam a ponto de concretizar-se. E nestes planos figurava, como questão pendente a que devia dar-se pronta solução, o cumprimento da sentença de extermínio que pesava sobre os cátaros. Em princípio, Inocêncio III envia legados especiais a percorrer o país de Ioque, enquanto inicia uma manobra destinada a submeter o rei de Aragão, Pedro II, à vassalagem de São Pedro, coisa que consegue em 1204. Naquele ano, Pedro II era coroado em Roma pelo Papa, quem lhe entrega as insígnias reais, o manto, o colóbio, cetro, globo, coroa e mitra. O ato seguinte exige-lhe juramento de fidelidade e obediência ao Pontífice, de defesa da fé católica, de proteção dos direitos eclesiásticos em todas as suas terras e senhorios, e de combater até à morte a heresia. Assim ascende Pedro II, que não suspeita do seu triste fim nas mãos dos cistercienses, e depois de receber a espada e cavalheiro das mãos de Inocêncio III, cede o seu reino a São Pedro, ao Papa e aos seus sucessores. A tudo isto, os legados haviam alertado os bispos leais aos Golden e afetado um prolixo senso dos prelados autóctones, que não aprovariam jamais a destruição da civilização, e que teriam que ser expurgados da Igreja. Em 1202, os Golan consideram que as condições estão boas para executar os seus planos e decidem tramar uma armadilha mortal ao conde e Tolosa, Raimundo VI. O mecanismo desta armadilha aponta a brindar uma justificação para a iminente destruição da civilização de Ioque e o extermínio cátaro. E o artifício idealizado para enganar a presa é uma vítima propiciatória, um monge cisterciense da abadia de Fontfroide, chamado Pedro de Castelnau. Aquela sinistra personagem foi preparada muito bem para a função que teria de desempenhar, sem sabê-lo, claro, pois aflorava em matérias tais como a crueldade, o fanatismo, o ódio à heresia, etc. E para potencializar a sua ação imprudente e intolerante, dotou-se-lhe de poderes especiais que o poriam acima a qualquer autoridade eclesiástica, salvo o Papa, e se lhe ordenou inquirir sobre a fé aos citanos. Em somente 6 anos, Pedro de Castelnau conseguiu angariar o ódio de todo um país. Em 1208, depois de sustentar uma disputa com Raimundo VI pela causa da repressão violenta que reclamava contra a heresia cátara, Pedro de Castelnau é assassinado pelos próprios Golan e a responsabilidade do crime faz recair sobre o conde de Tolosa. A armadilha estava fechada. A resposta de Inocêncio III ao assassinato do seu legado seria a proclamação de uma santa cruzada contra os hereges occitanos. Logicamente, a convocação dessa cruzada foi encarregada pela congregação do Cister.
Herdeiro da região que os romanos denominavam Gália Narbonense e Carlos Magno Gália Gótica, o Languedoc constituía um enorme país de 40.000 km², que fazia fronteira com o Reino da França. No oeste, com a margem do Ródano, e ao norte, com o Fórex, a Alvérnia, o Rouergue e o Perse. No século XIII, aquele país estava de facto e de direito sobre a soberania do rei de Aragão. Entre os senhores mais importantes contavam-se o Ducado de Narbona, os Condados de Tolosa, Foix e Bierne, os Viscondados de Carcasona, Béziers, Rodas, Lussac, Albi, Nimes, etc. Além destes vassalos, Pedro II havia herdado os estados de Catalunha e os condados de Roselon e Pallars, e possuía direitos sobre o condado de Provença. Mas nem tudo termina aí. Pedro II, cuja irmã era esposa do imperador Frederico II, Hohenstaufen, havia casado duas filhas com os condes de Tolosa, Raimundo VI e Raimundo VII, pai e filho, e correspondiam por seu próprio casamento com Maria de Montpellier, direitos sobre aquele condado de Languedoc. O compromisso do rei de Aragão com o país de Oque não poderia ser, pois, maior. Os cistercienses chamaram à cruzada por toda a Europa depois da morte de Pedro de Castelnau, ou seja, desde 1208. Em julho de 1209, o exército mais numeroso que jamais se vira nestas terras cruzava o Ródano e marchava para o país de Oque. Como chefe do mesmo, Inocêncio III nomeou um golem que parecia surgido das entranhas do inferno, Arnaud Amalric, abade de Cîsteaux, o monastério principal da ordem cisterciense. O exército de Satanás, composto de 300.000 cruzados, logo se encontrava sitiado a pequena cidade fortificada de Béziers. A sentença de extermínio finalmente será cumprida. Horas depois, os defensores cedem uma porta e as tropas infernais conquistam a praça. Os chefes militares interrogam a Arnaud Amalric sobre o modo de distinguir aos hereges dos católicos, ao qual o abade de Cîsteaux responde: Matai, matai a todos, que logo Deus os distinguirá no céu. Nobres e plebeus, mulheres e crianças, homens e anciões, católicos e hereges, a totalidade dos 30.000 habitantes de Béziers são degolados ou queimados nos momentos seguintes. O corpo de Béziers é o cordeiro eucarístico da comunhão dos cruzados, o sacramento de sangue e fogo que constitui o sacrifício ao Deus Criador uno, Jeová Satanás. Castigo do Deus Criador, condena a fraternidade branca, sanção dos atlantes morenos, expiação dos sacerdotes, vingança golan, escárnio hebreu, penitência católica, a matança de Béziers é arquetípica. Foi e será sempre que os povos de sangue puro intentam recobrar a sua herança hiperbórea, até à batalha final. Depois de Béziers cai Carcasona, onde são queimados 500 hereges, depostos os prelados autóctones e acaba capturado e humilhado o visconde Raimundo Roger. Pedro II chega a Carcasona para interceder por seu vassalo e amigo sem conseguir coisa alguma do legado papal. Esta impotência dá uma ideia do poder que havia adquirido a Igreja naqueles séculos sobre os reis temporais. O rei de Aragão retira-se, então, e concentra-se numa cruzada que se está a levar a cabo simultaneamente. A luta contra os mulá da Espanha. Acredita que participando dessa guerra, a sua honra não se veria comprometida, como se interviesse na repressão e de seus súditos. Entretanto, a falta de honra já era grande.
pois os abandonava em mãos dos seus piores inimigos. Enquanto a cruzada Golan vai exterminando os cátaros, castelo por castelo, e procura destruir o condado de Tolosa, Pedro II enfrenta-se com êxito aos Mulá na reconquista de Valência. Retorna ao final a Narbona, onde se reúne com os condes cátaro de Tolosa e de Foix, e com o chefe militar da cruzada, Simão de Montfort, e os legados papais. Novamente nada consegue, mas desta vez é posta em dúvida a sua condição de católico e ameaçado com a excomunhão. Termina a aceitar a repressão indiscriminada e a confirmar a pilhagem efetuada por Simão. Convém que, se os condes de Tolosa e Foix não apostatassem do catarismo, estes títulos lhes seriam transferidos. Então, Pedro II acreditava que a cruzada somente perseguia o fim da heresia e que a sua soberania sobre Languedoc não seria questionada. É assim que, como prova e boa-fé, acerta o casamento de seu filho Jaime com a filha de Simão de Montfort. Mas Jaime, o futuro rei de Aragão, Jaime I, o Conquistador, tem somente 2 anos. Pedro II o entrega a Simão para a sua educação, ou seja, como refém, e este apressa-se a colocá-lo atrás dos muros de Carcasona. Na sequência, Pedro II une-se na luta contra os almohades, junto ao rei de Castela, Afonso VIII, e permanece 8 anos dedicados à reconquista da Espanha. Logo depois de cumprir um destacado papel na Batalha de Navas, de Tolosa, regressa a Aragão, onde o espera a triste surpresa de que os cruzados de Cristo haviam repartido as suas terras entre si e ameaçavam solicitar a proteção do rei da França. Arnaud Amalric, o abade de Cîteaux, é agora duque de Narbona e Simão de Montfort é conde de Tolosa. Finaliza em 1212, quando Pedro II reclama a Inocêncio III pela ação da reconquista aberta que os cruzados estão a levar a cabo no seu país. O Papa trata de entretê-lo para dar tempo aos Golan de completar a aniquilação do catarismo e a destruição da civilização de Ioc. Mas, ante a insistência do monarca aragonês, acaba por mostrar o seu verdadeiro jogo e o expurga. Assim, Inocêncio III, que em 1204 coroara e nomeara Gonfaloneiro, ou seja, alferes maior da Igreja, agora considerava que ele também é um herege. Mas seria ingenuidade esperar que um Golan, somente interessado em cumprir com os planos satânicos da Fraternidade Branca, fosse atuar de maneira diferente. De pronto, Pedro II compreende tudo e marcha com um exército improvisado a socorrer o conde de Tolosa, mas já é tarde para combater aos poderes infernais. Quem havia vivido de olhos fechados para a verdade, havia voltado débil para sustentar a mira do grande enganador. Pedro II reagiu, mas as suas forças somente alcançavam para morrer. É o que fez na Batalha de Muret, contra Simão de Montfort, em setembro de 1213. Morre incompreensivelmente no meio de um grande desastre estratégico no qual resulta destruído o exército aragonês e sepulta definitivamente a última esperança da Occitania cátara. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!